Olá Cristiane, olá Pedro, tudo bem? Quem fala aqui é Sidney, eu sou engenheiro que trabalha em parceria com a Daniela. Nós estamos aqui fazendo os estudos preliminares aqui do projeto de vocês, do lote de Piracaia. E eu resolvi antecipar e gerando um vídeo para mostrar para vocês uma preliminar dos conceitos, do que nós estamos trabalhando, o nosso trabalho, para a gente poder ter subsídios para a nossa próxima conversa. E nós vamos marcar com vocês uma reunião, se possível presencial aqui, para a gente discutir detalhes do projeto. Se não for, a gente pode fazer uma videoconferência, talvez, não sei. Tá bom? Vai depender da agenda de cada um, disponibilidade de cada um agora no fim do ano, que é complicado. Mas deixo eu já ir mostrando para vocês o que nós temos aqui no trabalho. Esse aqui é o desenho em AutoCAD que nós recebemos, que vocês compartilharam com a gente, onde essa linha magenta mais grossa aqui delimita o perímetro da propriedade da Cristiane, ok? Nós vamos trabalhar mais com esta área aqui, essa região aqui do lote, que dá 4.000 dessa gleba, né? 4.300 metros aproximadamente, ok? E eu vou mostrar para vocês então como é que nós fizemos a aquisição dos dados e como é que nós seguimos com o projeto. Para isso eu já vou dar uma simplificada aqui na tela, eliminar um monte de linhas, um monte de coisas aqui que estão jogadas na tela que foram gerados pelo levantamento do topógrafo. Tá? Vamos limpar um pouquinho isso aqui para ajudar a gente a interpretar melhor. Bom, aqui nós já temos então um projeto um pouco mais limpo. Eu vou tomar a liberdade de excluir essas árvores. O topógrafo lançou essas 4 árvores aqui no terreno e a gente fez uma consulta no Google Earth jogando as coordenadas iniciais do terreno, e lá na imagem tridimensional do Google Earth nós não visualizamos essas árvores aqui. Basicamente o que aparece com clareza é uma floresta, uma mata nativa que fica aqui nos fundos do terreno, nessa região que vai desse nível até uns 10 metros aqui, ó, até mais ou menos essa curva azul, né? Onde ela é ocupada por uma mata nativa. E depois o terreno é vazio até chegar na base desse talude, o platô, o outro talude, um segundo platô menor, mais um terceiro talude, e aqui nessa região a Daniela já antecipou que vocês pretendem construir um domo, né? Instalar um domo aqui para lazer ou para uma alocação Airbnb, eu não sei ainda, a gente vai determinar. E nessa área de platô a gente vai colocar residência. Então eu vou retirar a árvore aqui porque eu acho que nós não vamos utilizar. Tá aí, ó. É esse elemento, ok? Esse elemento que está aqui na tela, em azul, ok? Eu vou clicar nele e vou girar aqui, ó, para colocar ele na posição correta, ó. Ele vai dar uma ideia de como é a topografia do terreno. Deixa eu colocar aqui numa forma preenchida de superfície, que vai dar para a gente visualizar melhor, ó, ok? O platô que nós vamos utilizar para construir a residência, lá em cima uns 9 metros mais ou menos acima, segundo as curvas de nível, a gente teria a região aqui pro domo, né? E a floresta está nesses primeiros 10 metros aqui, que vem até aqui, mais ou menos nessa linha azul mais destacada, correto? E aqui o terreno segue limpo até a base do nosso talude, ó, que está inclinado aqui. É claro que ele dá uma ideia de qual é a topografia do terreno, mas ele não é nada preciso para a gente calcular cortes, aterros, movimentação de terra e fazer um estudo mais detalhado. Para isso, a gente utiliza um outro software que se chama Revit. É um software de engenharia civil, onde nós vamos modelar tanto a parte de topografia do terreno, relevo com bastante exatidão, como também todos os elementos que serão construídos aqui, a residência, todo o resto, a gente modela no Revit, utilizando o conceito BIM, que é o mais moderno hoje em dia na engenharia civil, com detalhamento de materiais, etc. E é o tipo de trabalho que a gente é capaz de fazer. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou essa superfície quando a gente exporta ela para o Revit, trabalha esses dados no Revit, e ele gera uma superfície muito mais bem definida para a gente seguir com precisão no nosso projeto. Vou migrar para lá e mostrar para vocês. Tá aí então, ó, aquela superfície agora modelada no Revit. Vocês conseguem observar que ela realmente está muito mais refinada, correto? Nada de triangulação, olha só o relevo. Então dá até uma ideia de volume de terra que a gente vai movimentar, cortar, aterrar, etc. O platô,
os taludes, a base do talude, o segundo talude, o platô intermediário aqui, que nós não sabemos ainda. Nós pretendemos visitar o local, porque eu acho que esse talude aqui, ele acaba descendo, chegando até a entrada, não tenho certeza. Não ficou muito claro com os pontos que eu recebi aqui no CAD. Está bem deformada essa imagem aqui, não está tão precisa. Então a gente pretende fazer uma visita local, fotografar, tirar algumas medições, para justamente afinar. Eu acredito que sim, que esse talude aqui tem uma descida, uma rampa que chega até aqui. Mas eu preferi não modelar o terreno assim, enquanto não tivesse certeza da situação no local. E aqui é a região do iglu. Então, só para vocês verem o nível de refinamento que a gente consegue na topografia, né, na modelagem. Ó. Dá para fazer um refinamento até maior. Eu vou produzir aqui para vocês uma imagem com mais refinamento, que é como a gente trabalha realmente. Olha lá. Aqui vocês podem ter uma noção de como a gente refina o terreno mesmo no detalhe, olha, com degraus a cada 10 centímetros apenas, cada linha dessa equivale a 10 centímetros de elevação, mas que dá uma ideia assim bastante detalhada da superfície. A gente utiliza esse nível de refinamento usando a capacidade de computação aqui do software, né, das nossas máquinas, até para ter um grau de precisão ainda maior. Olha, um grau de precisão ainda maior, para quando nós calcularmos a movimentação de terra, tanto em volume de corte quanto em volume de aterro, ter esse saldo muito bem calculado, muito bem determinado, para que a gente levante os custos, faça a contratação de uma empresa de terraplanagem, baseado em fatos, assim, em itens, assim, dados bem reais mesmo, muito bem calculados, muito bem sedimentados, e tenhamos um maior controle dos custos da obra, né, até mesmo da precisão das modificações que nós vamos fazer no terreno de acordo com o tipo de edificações que nós vamos construir, de melhorias que nós vamos implementar. De qualquer maneira, eu vou voltar no modo mais simplificado, né, de metro em metro e não de 10 em 10 centímetros a nossa superfície, para que fique mais fácil de a gente visualizar a próxima etapa do nosso trabalho. Estou retornando ao que estava antes. Pronto? Vamos seguir agora com nossa apresentação. Então, isto posto, a primeira coisa que nós pensamos foi que tipo de construção, que tipo de residência, que tipo de aproveitamento nós poderíamos fazer aqui no terreno, tendo essa área, esse platô de 1.100 metros. Então eu vou colocar aqui 2, 3 projetos prontos de outros clientes, onde nós temos uma exemplificação de como fazer o aproveitamento dessa área. Eu espero que com isso as ideias aí aflorem na cabeça de todo mundo, né? E que quando a gente marcar a nossa reunião, vocês já tenham até alguns vamos dizer assim, algumas projeções, alguns desenhos, alguns desejos assim mais bem definidos para a gente atacar esses pontos quando nós pudermos nos reunir. Bom, eu vou lançar uma casa aqui, muito legal, para dar um exemplo desse aproveitamento. Tá aí, ó. Essa é uma casa térrea, que foi o desejo que a Cristiane já expôs para a Daniela, então ela me antecipou isso. E essa é uma casa térrea que eu acho que seria, olha, com uma ocupação bastante folgada do terreno, né? Óbvio que esse encaminhamento e tudo mais é do terreno do nosso cliente, mas de qualquer maneira eu plotei ela aqui só para vocês verem uma casa que caberiam tranquilamente nessa área. Com o acesso por aqui você vai acessar, vai guardar o carro aqui na garagem para 2 carros. O cliente quis uma residência bastante humanizada mesmo, integrada à natureza, então por isso ele pediu esse espelho d'água na entrada, olha que legal, um espelho d'água aqui na entrada, um espaço para fazer um fogareiro aqui, olha, para uma reunião mais íntima, externa, que achava interessante, até contemplação do céu, que ele queria contemplar o céu, colocar aqui um telescópio, etc, tá bom? E é uma casinha bem interessante, é uma casa térrea, uma casa muito bem pensada, muito bem planejada, é um exemplo, ok? Que eu acho que já vai posicionando vocês aí em relação a como aproveitar esse terreno aqui na parte de 1.100 metros quadrados. Obviamente, eu estou mostrando isso para que a gente tenha um pouco mais definido que tipo de conceito, que tipo de construção, que tipo de casa vocês pretendem construir nesse terreno, correto? Aqui é um modelo contemporâneo, bem simples, mas contemporâneo, com uma iluminação legal, olha, com o pé direito aumentado na sala, na cozinha integrada,
ok? Os quartos aqui no fundo, 2 quartos apenas. Tem espaço para a gente fazer bastante coisa ainda aqui no talude, tanto aqui no fundo, provavelmente se quiser fazer uma piscina, como aqui na frente na entrada também um paisagismo bastante legal, correto? Mas é uma ideia, ó, é uma casa que nos agrada muito para esse espaço. Se o seu objetivo for fazer uma casa mais simples e não gastar muito, eu acho que seria um bom start aí a considerar esse tipo de projeto. Perfeito? Vamos ver um outro tipo de casa? Aqui já é um conceito bem diferente, olha. Nos mesmos 1.100 metros, né, esse terreno nem tinha isso do nosso cliente, mas ele já fez uma casa com estilo contemporâneo, olha, uma casa com estilo contemporâneo, onde todo o lazer e privacidade, não importa, está tudo confinado nessa área. Então nós temos, através do acesso aqui, uma vaga para dois carros, garagem para 2 carros, um jardim privativo, obviamente uma área de lazer aqui no fundo com uma piscina, né? Um espaço gourmet bastante interessante, a churrasqueira. É uma casa agora já no estilo contemporâneo, perfeito? Bem moderna. Então, eu não sei se vai do gosto aí da Cristiane, se vai no gosto de vocês, que tipo de residência vocês imaginam, mas acho que dá para exemplificar legal aí que tipo de aproveitamento a gente poderia fazer dessa área aqui. Deixa eu ressaltar um ponto bem interessante para vocês já irem pensando. Vocês estão vendo que está murada, porque obviamente o terreno do nosso cliente em condomínio era murado aqui. Como a sua gleba é muito grande, eu acredito que seja interessante fazer o que nós fizemos na nossa chácara, a chácara onde nós moramos, que são 5.000 metros. Nós cercamos ela toda com alambrado, telado. Alambrado dos 2 lados, todo o contorno com alambrado, bem mais barato do que muro, evidentemente. O alambrado com tela é um elemento vazado, ele não impede a visão interna e externa, ele é integrado à natureza, né? Então toda a região de mata, tudo que vocês têm aqui, eu acho que ficaria visível, tanto dos seus vizinhos quanto da sua própria propriedade. Porém, alambrado não te dá aquela privacidade toda. Então a gente pode pensar em fazer, vamos discutir isso na reunião, um alambrado que cerque toda a sua propriedade, ok? Garantindo aí. E para mais segurança e privacidade, você pode de repente até murar mesmo. Não, evidentemente não murar essa face, provavelmente da maneira que está feita, mas murar o que for necessário aqui para manter privacidade e segurança, onde dá para fazer um monitoramento com câmera, com cerca elétrica e outros elementos de segurança para garantir aí que não haja uma invasão, não haja uma interferência na sua residência. Então, de repente, a gente pode pensar em murar sim essa casa que é a residência, né, se for a sua moradia, até para evitar vandalismo, evitar roubos e tudo mais. E manter alambrados em volta do resto da casa. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque você tem uma vista muito bonita aqui, o muro vai quebrar um pouco essa visibilidade. Mas, vamos analisar aí o benefício, né, o que a gente teria em termos de segurança e de privacidade. É uma coisa que a gente vai discutir na nossa reunião, tá bom? Mas olha só que interessante, uma construção dessa no seu terreno. Vamos ver um outro estilo de casa? Essa daqui também eu achei bastante interessante, porque não é uma casa muito extensa, né? Não é uma casa com tantos cômodos assim, ok? Você teria acesso por aqui, guardando o carro na garagem, provavelmente uma garagem de um carro só, podemos ampliar. Aí tem um gazebo aqui, a casa já tem uma pegada diferente, uma pegada talvez mais integrada à natureza, que eu acho que é a cara aí da Cristiane, pelo que a Daniela falou, né? E olha que interessante, a questão do muro está aqui de novo, né? Obviamente, para condomínio foi feito o muro, mas a gente pode pensar em como cercar isso. Seria legal que essa piscina provavelmente fosse uma borda infinita, olha, dando vista lá para baixo, para a floresta lá de baixo, para tudo. Olha só que bacana, que visão que interessante que vocês teriam, né? Então talvez seria interessante a gente fazer uma borda infinita aqui, uma área gourmet integrada. Obviamente não vai ter necessidade de colocar playground, se não fosse o desejo, tudo mais. E olha que legal, eles fizeram nessa casa aqui um espelho d'água com uma cascatinha. E como a gente tem o talude aqui no fundo, olha, praticamente integrado no mesmo ambiente, eu deslocaria essa cascata para cá, com esse espelho d'água, ou até uma piscininha aqui. A gente pode criar uma cascata mesmo, lançar algumas pedras, algum tipo de construção que torne esse espelho d'água aqui
usual, né, vívido. Você pode criar carpas, pode integrar com paisagismo, fazer um laguinho aqui, etc, né, com uma cascata vindo do talude, e a gente de repente faz um paisagismo nesse talude de tal forma que ele fique até faça parte da composição aqui da sua área de lazer, da sua área íntima, entendeu? Não seja só um talude de terra aqui com grama plantada. Vamos ver, criar algumas funcionalidades para ele. Bem interessante também esse tipo de casa, esse tipo de construção, que cabe nesses 1.100 metros quadrados. E se a gente quiser partir por esse estilo, embriamente a gente sai dele e começa a montar o nosso projeto aí. Obviamente que layout e tudo mais nós vamos discutir detalhadamente depois. Mas é só para dar uma ideia de start, tudo bem? Bom, dando sequência, né? Depois que nós analisarmos e estudarmos aqui o tipo de residência, a gente também vamos olhar o domo aqui. A gente lançou uns domos, dois modelos de domos bem simples aqui, ó, com deck e tudo mais, de um outro projeto, que evidentemente não vai ser o projeto de vocês, mas só para ter uma ideia, esse domo aqui é gigante, ele é bem grande mesmo, ó, um domo com bastante espaço interno, né, um dos maiores, com uma cozinha, uma lareira ali e tudo mais. Eu só achei interessante por causa do tamanho, a gente lançar ele aqui, analisar a questão do terreno, e você vê que tem até, foi pensado, coincidentemente tem um acesso aqui na parte traseira, ou seja, aquela rua da servidão que passa aqui atrás, foi o que eu comentei antes no começo do vídeo, né? Você poderia ter um acesso controlado aqui e o seu cliente, o hóspede, acionar direto da rua, ok? Aqui por trás, sem passar pela residência aqui embaixo, no caso de virar um Airbnb ou alguma coisa assim, tudo bem? Obviamente não precisaria ter esse deck rebaixado aqui, mas podemos até fazê-lo, acompanhando a declividade do terreno, mas sempre vai ser estaqueado, porque a movimentação de terra seria absurda se a gente resolver fazer corte e aterro nessa região, ela é muito acidentada. Eu acredito que vale a pena fazer uma laje, fazer um deck sobre ela aqui, ó, bem leve, porque o domo não tem carga nenhuma, e dá pra gente estaquear mesmo, né? Esse deck aqui, ó, esse domo, de tal maneira que a gente não gaste muito nem em movimentação de terra, em terraplanagem, e nem na construção mesmo, por ser um elemento leve, um elemento bem menor do que uma casa, em alvenaria e tudo mais. Então, eu acredito que esforços não vai ser o problema, a gente não vai precisar de muita sustentação para ele. Então, uma ideia de um domo bem grande aqui, ó, integrado à sua residência, ok? Agora vamos ver um outro modelo de domo um pouco menor aqui. Ok? Só para enriquecer as nossas ideias aí, né? Olha lá, um domo com um deck aqui, foi feita uma jacuzzi, uma mini piscina aqui do lado, ó, é um mais intimista, aqui já é um domo mais para um casal, ou para uma pessoa sozinha, tudo bem, não é já para uma família, não é tão grande assim, mas assim, ele tem umas dimensões 60% menor que o anterior, mas olha só, já dá uma ideia do deck, de como seria lançado os pilaretes aqui, a gente faz um platô em um terço ou metade da projeção do domo, onde vai ser a piscina ou a jacuzzi, e daqui para fora a gente deixa em balanço com alguns pilaretes de apoio no deck de madeira aqui. Ficaria um domo bem interessante também, ó. Como é que ele fica composto aqui, interligando com a residência, ok? Vamos aí maturar essa ideia aqui. Como é que vocês pensam em termos de domo, qual a utilidade que vai ser feita para esse domo, e a gente define o que vai ser feito com o terreno aqui. Para essa região aqui de baixo do terreno, onde entre a mata nativa e o talude, essa construção, como eu falei, tem uma área limpa aqui que poderia ser utilizada, a Daniela falou que precisamos propor ideias aqui do que fazer com o aproveitamento desse terreno, dessa área do terreno que já está limpa. Então vou fazer o seguinte, a gente vai lançar aqui 4 modelos de chalés, acho que poderíamos ter chalés aqui, por exemplo, partindo deles. Eu vou lançar aqui 4 modelos de chalés, até para a gente adiantar a nossa conversa depois na reunião que a gente pretende fazer com vocês, tá bom? Só vou lançar eles aqui para você ver como ficaria um chalé plotado aqui na face do seu terreno. Olha aí, um chalézinho bem intimista, estilo europeu, né, em alvenaria. A gente vai poder fazer aí um paisagismo exclusivo para ele, mas é um chalé para um uso, digamos, bem íntimo mesmo, né? Olha só que legal. Um chalézinho pequeno, 32 metros quadrados,
mas eu acho que atenderia bem aqui um uso de lazer, ou um Airbnb, se você pensar nisso, ou uma outra área aqui para fazer uma, uma segunda opção de lazer para casa, ok? Ou mesmo de meditação, não sei o que mais. Mas vamos colocar aqui mais alguns outros chalés para mudar o estilo, para já até a gente definir isso na reunião. Aqui já é um chalé mais contemporâneo, mais moderno, ok? Olha que interessante. Chalé bonito, com sótão, né? A cama lá em cima no sótão, um quarto, uma suíte lá no sótão. É um chalé bastante interessante. Eu já inseri ele no terreno aqui, justamente para a gente ver a região que a gente faria de corte. Esse corte vai nos proporcionar um pouco de terra para a gente fazer aqui o aterro. E olha só como ele está bastante em balanço, ó, olhando por baixo. Olha só que interessante, é para isso que a gente faz esse estudo. Ó. Poderíamos, com o corte, com a terra movimentada do corte, um arrimo segurando o talude, preencher com outro muro de arrimo, preencher uma boa área sob a laje onde a gente construiria aqui um radier, onde a gente construiria o nosso chalé, ok? Talvez ainda ficando uma parte em balanço, talvez a gente possa até colocar alguns pilares também, como foi feito lá no domo, para compor. Fica legal esse tipo de construção com alguns pilares, mas com uma vista maravilhosa, né? Vai ter uma vista maravilhosa lá para a mata. A mata nativa sobe mais ou menos até esse ponto aqui, ó. A mata nativa vai provavelmente lá de baixo até mais ou menos por aqui, ó, próximas. A copa das árvores vai estar provavelmente nesse nível, por isso que eu escolhi esse nível, tá? A copa das árvores vai estar muito próximo desse nível aqui do chalé. Mais baixo do que isso eu vou começar a não ter vista. A mata vai cobrir. Então, não precisa ser muito mais alto do que isso, senão geraria muito aterro. Então, a gente está procurando uma posição ideal, caso a opção seja por instalação de chalés mesmo. Deixa eu colocar mais um outro tipo aqui de estilo de chalé para vocês verem. Aqui é um chalézinho bem mais simples, ó. Um chalé de construção mais popular, bem mais econômica, né? Também em alvenaria, mas um chalézinho menor, com uma área menor. Eu não coloquei ele ainda dentro do terreno para fazer uma escavação grande, depois a gente poder terminar, mas esse canto aqui, ó, me parece um canto bastante interessante do terreno, onde a declividade diminui um pouco, e ficaria bem interessante a gente colocar um chalé mais ou menos por aqui, ó. Daria para fazer um corte bom, um aterro, até um arrimo aqui atrás, não precisaria ter quase nada de aterro, perdão, falei o corte, né? Seria interessante. Aí a questão da gente realmente posicionar o chalé como a gente desejar, ó, na melhor posição possível para aproveitamento de saldo do que nós removemos de terra para aquilo que nós vamos preencher aqui na frente no arrimo, tentando fazer evidentemente o menor arrimo possível, tá bom? E é um chalé bem econômico. Vamos para uma última opção aqui. Esse tipo de chalé aqui já é um chalé todo em madeira, aqueles pré-moldados em madeira que são bastante econômicos, né? A gente compra de empresas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do próprio Paraná. Ele já tem aí toda uma linha de produção de chalés modulares, assim, bem rápidos de fazer. Em 3 semanas eles levantam um chalé desse. A gente compra, eles instalam, é muito mais barato do que a gente queria fazer aqui, porque eles têm uma produção seriada. E aí, ó, é um chalézinho bem interessante também. Tá bom? Vai depender muito, o estilo do chalé obviamente vai depender muito do tipo de aplicação, do tipo de uso que vocês pretendem ter, caso a gente opte por chalés, né? Essa foi uma sugestão. Lembrando que nessa região a gente pode ter também uma estufa, pode ter uma horta, pode ter o chalé e a estufa. Depois nós vamos discutir isso, tá bom? Na nossa reunião. Bom, é isso. Eu vou apresentar para vocês na sequência um outro vídeo, onde a gente usou um software que se chama Twinmotion, onde eu faço a renderização, tentando criar imagens fotorrealistas do nosso projeto, né? Lá não está assim, eu só fiz uma prévia, lancei esse projeto da forma que está lá, para a gente renderizar e ter uma imagem panorâmica de como seria a ocupação do seu terreno, né, desse lote, já com a mata aqui embaixo, para a gente ter as visadas, ter uma ideia de deslocamentos. Eu acho que vai ajudar bastante vocês aí a sentirem como seria estar vivendo nesse terreno
em uma dessas propriedades. Eu deixei provavelmente esse domo e essa casa aqui como exemplo e gerei um vídeo lá como se fosse um drone, né? Dá uma olhadinha, porque eu acho que vai ajudar a inspirar a gente aí, e inspirar vocês também na evolução do nosso projeto, e a gente se vê na nossa reunião. Um abraço.